um pedido de socorro escrito no espelho embaçado do banheiro, o reflexo de um menino vestindo roupas de outra época, um incomum sopro em meio a aroma de rosas às 3 horas da manhã e várias outras situações de deixar o cabelo em pé você encontra no livro Os Hóspedes, escrito por Guilherme Vasconcelos. Então vem comigo conferir essa obra arrepiante. Oi, eu sou a Geise do Leitura com Chocolate. Se você curte literatura e indicação de livros, se inscreve nesse canal porque é isso que você encontra aqui. E aproveita para clicar no gostei logo abaixo. Os Hóspedes, de Guilherme Rodrigues Vasconcelos André, é um livro de terror publicado no selo Voe da editora Flyvee em 2023. Nesse livro, acompanhamos a história de Justino e Galileia, um casal jovem apaixonado que acabaram de ser pai de gêmeas e estão em busca de um empreendimento para gerar uma estabilidade aí nas suas vidas. Durante essa busca, eles encontram um motel antigo e abandonado e conseguem comprar esse local com a ajuda dos pais da Galileia. Eles, inclusive, visitam leilões e adquirem móveis e objetos antigos para compor a decoração do hotel. Tudo isso para gerar uma experiência de viagem no tempo aos seus hóspedes. Uma vez que o hotel tem uma estrutura bem antiga e bonita, eles reformam o hotel e levam esses imóveis que eles adquirem nessas casas de leilões. Mas lembre-se que essa é uma história de terror e esses itens não entram sozinhos no hotel. Não que esse imóvel precisasse de mais assombrações. O Justino e a Galileia não sabem, mas há muitos anos, quando esse hotel funcionava, antes de estar acabado, enfim, antes de ser abandonado, houveram 3 mortes horríveis no hotel. E desde então, ele é considerado assombrado. Gente, esse livro tá muito lindo. Eu recebi uma dedicatória muito fofa do autor para Geise, que nossos corredores não lhe pareçam hostis. E como eu disse, ele foi publicado em 2023 e a escrita me surpreendeu de uma forma assim tão bela. O Guilherme Vasconcelos, ele tem uma escrita muito bonita e temos páginas negras. O visual do livro também está muito lindo. Foi uma história de terror. Eu fiquei com medo, eu confesso, e arrepiada também em vários momentos, mas a forma como ele escreve é tão fluida e gostosa de ler, envolvente, que eu simplesmente não queria parar. E olha que terror não é meu gênero preferido. Vou mostrar para vocês, nós temos no livro algumas ilustrações. Deixa eu ver se vai dar para mostrar. Temos algumas ilustrações, temos páginas negras, temos também a planta do hotel, a diagramação, né? O termo técnico é diagramação. No final, depois que termina, nós ainda temos um conto escrito pelo autor. Eu não sei se ele faz parte de algum outro livro dele, depois eu posso até perguntar, né, para ele isso. Mas eu gostei bastante desse conto que ele deixou aqui no final, que não tem a ver com essa história, embora logo no início o capítulo 1 ele é como se fosse um conto que antecede a própria história, e o último capítulo é um outro conto que julgo eu ser relacionado a alguma outra história. Não sei se é uma história que ele está trabalhando ainda, que ele está desenvolvendo, ou que ele já desenvolveu. Posso até perguntar, né? Tá muito lindo esse livro, muito lindo. Eu fiquei muito feliz com essa leitura. E super recomendo para quem é leitor do gênero de terror. E até para quem quer se desafiar nesse gênero. Porque, segundo o Guilherme, esse terror aqui, ele é bem leve, ele é bem tranquilo. Para mim não foi tão tranquilo assim. Embora a escrita dele seja envolvente, a história seja envolvente e gostosa de ler, eu fiquei com medo, não fui tão tranquila assim. Mas para ele, né, que provavelmente é fã desse gênero, para ele falou que esse terror aqui é tranquilo. Então, eu recomendo para você que talvez não seja também fã do gênero, mas que quer se desafiar na leitura de um livro de terror. Muito envolvente, muito gostosinho de ler. Vou compartilhar também a sinopse desse livro. E se, ao deparar com a opção de negócio, você se deparasse com um hotel abandonado e decidisse reativá-lo?
Uma opção nada trivial, mas formidável, aos olhos de Justino, cheio de sonhos e anseios. O jovem recém-casado se põe ao desafio engenhoso de reativar a construção de 100 anos para prover qualidade de vida à sua nova família. O que ele não sabia era que, em seu tempo de funcionamento, o hotel veio colecionando algumas histórias mórbidas que culminaram em seu fechamento. Seria o lugar amaldiçoado? Ou apenas o infeliz cenário de lamentáveis infortúnios? Os anos foram passando após o fechamento e relatos perturbadores começaram a surgir em torno do local, os quais o corretor de imóveis não se prestou a revelar no momento da visita. Como eu disse, eles compram esse hotel sem saber da história do local. O local já era considerado assombrado antes, né? Então o corretor ficou caladinho ali, ele queria vender, né? No momento da visita, nem na hora da compra. Uma medida defensiva do profissional que, se houvesse sido diferente, talvez Justino não tivesse comprado o hotel. Seriam essas histórias fruto da imaginação ou o resultado de negócios inacabados? Eu gostei muito da dinâmica de narrativa dessa história, porque em sua maior parte ela é narrada em terceira pessoa, né? O Justino teve uma conversa franca com sua esposa e, apesar de o problema não ter sido resolvido, optaram por abrir o hotel da forma como estava. Nossa, peguei uma parte aqui agora. O que acontece? Conforme eles vão reformando esse hotel, já no finalzinho da reforma, eles se deparam com um cheiro muito estranho, misterioso, que ninguém sabe a origem desse cheiro, se está vindo do encanamento. Eles dão uma olhada e não conseguem descobrir exatamente a origem desse cheiro, um cheiro que fica ali próximo do porão. E aí, você gosta de porões? Responde para mim, você teria porões na sua casa? Eu não teria. Enfim, e aí ele e a esposa dele resolvem que eles vão abrir o hotel mesmo assim. E logo que eles abrem o hotel, o cheiro desaparece misteriosamente. Só que chega em um momento na história que esse cheiro vai reaparecer. E com ele, outras questões. Divaguei um pouquinho a respeito da história, né? Não é spoiler, gente. Isso não é spoiler, pode ficar tranquilo. A narrativa ela é em terceira pessoa, em sua maioria, mas nós temos a contribuição em primeira pessoa de um outro personagem aqui. E você precisa ler para você compreender, é muito interessante a gente ver esse ponto de vista, o olhar desse outro personagem, que é um personagem muito misterioso na história também, ou misteriosa. E eu adorei essa dinâmica de narrativa. O livro, além de ser terror, ele é carregado de suspense, carregado de mistério. Então, a todo momento você fica ali meio intrigado. Nossa, isso está acontecendo. Nossa, mas como? Porque você já sabe um pouquinho a respeito do passado do hotel, conforme é apresentado no início da história. Mas tem várias outras questões misteriosas, alguns acontecimentos também muito estranhos que você fica pensando assim, o que é isso? Por que está acontecendo? E aí a minha mente começou já a criar suposições a respeito do que seria a causa de algumas questões ali que estavam sendo enfrentadas pelo Justino e pela Galileia. Então eu gostei muito, fiquei muito envolvida. Os personagens, deixa eu falar um pouquinho. O Justino é um cara do bem, né? Cara gente boa, tranquilo, enfim. E a Galileia também é uma mulher do bem, só que ela é extremamente cética com relação ao sobrenatural. Justino era até um pouquinho, mas não tão. Ela é muito rígida com relação a isso. E eu começo a rir dela. A rir porque, um exemplo, às vezes o fantasma pode estar na cara dela. Não tô falando que isso aconteceu no livro. Às vezes o fantasma pode estar na cara dela que ela vai estar falando que não é um fantasma, que é outra coisa. Dá um pouquinho de ranço na gente, mas a gente ri muito dessa personagem, principalmente quando uma outra personagem surge ali para ajudá-los e ela começa a ter um certo estranhamento com essa personagem, um pouquinho de preconceito também, e ela fica se referindo a ela o tempo todo de essa mulherzinha, essa asinha, asinha, enfim. Gente, eu ri, eu não posso dar spoiler, mas a Galileia é muito engraçada e causa um pouquinho, eu acho que é a personagem que causa um pouquinho de ranço na gente. Por falar em ranço, tem um personagem aqui também que causa ranço, muito ranço,
Não chega nem perto do ranço que a gente... Um pequeno rancinho que a gente tem ali pela Galileia. O dele não, o dele é ranço. Ele causa ranço, causa arrepio na espinha, causa medo e mitou. Mitou. Ele criou alguns personagens aqui que imitaram, mas esse personagem é o grande antagonista dessa história, vamos assim dizer. Mitou. E o final dele eu fiquei assim, oi? O livro foi muito bem desenvolvido, a trama foi muito bem desenvolvida. As palavras, a forma como ele narra é muito envolvente, tem muito suspense também. Você não larga o livro enquanto você não descobre tudinho, enquanto você não chega no final. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Eu vou deixar o Instagram do autor para você conhecer um pouquinho mais sobre ele. Vou deixar também um link para você que se interessou no livro, dar uma olhadinha na capa, na sinopse, dá uma olhadinha nas avaliações também, no termômetro dos leitores que já leram essa obra, enfim. Se você se interessou, vai lá conferir, vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso, se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Fique com o meu muito obrigada, abraço, beijo, beijo e tchau, tchau.